Eu vou ler quatro passagens aqui da palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia que diz assim: então veio Amaleque, pelejou contra Israel e reedificou. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte, e o cajado de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe ordenara, e pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram debaixo dele para que ele se assentasse sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um do lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu irei riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deuteronômio, um pouco para frente, no capítulo 25, do versículo 17, Deus relembra o povo tudo aquilo que ele já havia falado com Josué e com Moisés. E ele lembra de novo o povo, dizendo assim: lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saístes do Egito, e como te saiu ao encontro no caminho e derrubou a tua retaguarda. Os fracos que iam após ti, clamando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver te dado repouso de todos os teus inimigos em terra, ou na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuir, então apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não te esqueça. 1 Samuel capítulo 15, um pouco mais para frente, no versículo 1, eu vou ler mais algumas passagens rapidamente. Diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito até os bois e as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou entre ela 200.000 homens de pé. No versículo 7 diz assim: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está de fronte ao Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E saiu o povo e perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil desprezível destruíram totalmente. Eu gostaria agora, para finalizar, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Quando
pregador ele não tem muito assim o que falar, ele tem que ler a Bíblia, tá? Só que os irmãos entendem. Aí a gente já lê a Bíblia e os irmãos entendem. 1 Samuel capítulo 30, versículo 11 assim: sucedeu, pois, que havendo Davi seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas deram com ímpeto sobre Saul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram-se pelo caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz, choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, a Eunã, a Jazreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, a Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa, alcançá-lo-ei. O Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Aleluia. Tá bom. Os irmãos podem sentar. Chegamos no ano de 2026. E o que eu tenho para dizer para os irmãos é tudo de novo. Temos que ir tudo de novo. Eu estava estudando sobre a história dos amalequitas. E quando a gente lê a história dos amalequitas, a impressão que se tem de Deus, ele tem um ódio mortal contra esse povo. Nunca na história da Bíblia Deus falava tão mal de um povo como os amalequitas. A Bíblia diz que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha muitos inimigos. Eram os saduceus, os amorreus, os amonitas, os medianitas. Mas quando se tratava dos amalequitas, parece que o ódio que Deus tinha desse povo era mortal. Só para nós entendermos um pouco da onde que esse povo originou-se, é só a gente voltar um pouco mais na Bíblia, em Gênesis. A Bíblia diz que Rebeca, ela teve 2 filhos, e ela percebeu um dia que os dois lutavam dentro do ventre. Já havia uma guerra dentro do ventre de Rebeca. A Bíblia diz que esses 2 filhos eram Esaú e Jacó. E Ameleque, ele era neto de Esaú, com uma concubina chamada Tina, filho de Elifaz. Além de esse neto, sendo neto de Esaú, ele estava excluído das promessas de Deus, mas ele também estava um pouco mais afastado da linhagem de Deus, porque ele não era filho de uma esposa, ele era filho de uma concubina. E Amaleque, ele era um povo que ele se tornou nômade no decorrer do tempo, sobrevivendo no deserto. Era um povo que se juntou a tudo quanto era linhagem que aparecia no deserto. Era um povo que se acostumou a sobreviver no deserto. Eles viviam como nômades, não tinham raízes, e eles perambulavam de um canto no outro, de um lado no outro. Era um tipo de povo que todas as vezes quando eles guerreavam contra o povo de Deus, eles nunca escolheram o caminho da lealdade. Eles nunca batiam de frente com o povo de Deus. Eles sempre agiram na covardia. Eles sempre agiam com malícia. Eles sempre agiam, sabe, da falsidade. Era mais ou menos assim que se comportava o perfil psicológico desse povo chamado Amalequita. E a Bíblia diz aqui no livro de Êxodo que quando o povo de Israel ele acaba de sair do Egito e atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o povo ele ainda está
E alguns do povo cansado ficaram para trás. E esses ismaelitas que já estavam há tempo no deserto, já estavam acostumados com o calor do deserto, já estavam acostumados com o clima do deserto, com certeza eles tinham muito mais experiência do que o povo de Israel no deserto, e eles perceberam a fragilidade de alguns do povo de Israel no deserto. E percebendo a fragilidade desse povo, eles atacavam os mais fracos. Eles atacavam aqueles que estavam mais cansados, atacavam aqueles que estavam mais debilitados, mais fragilizados. Esse era o perfil dos amalequitas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que havia um homem chamado Moisés, que quando percebeu o ataque dos amalequitas, chamou Josué e disse: Josué, prepare homens para a batalha. E aqui nesse primeiro tema que eu já quero entrar e falar o seguinte respaldo para os irmãos: que nesse ano de 2026, para nós vencermos as batalhas, para nós vencermos as adversidades, as circunstâncias, nós precisamos ser homens e mulheres de verdade. Porque a Bíblia diz que Moisés falou para Josué procurar homens. Veja bem, Josué, não vai atrás de meninos, não vai atrás de meninas, não vai atrás de pessoas sem experiência, não vai atrás de pessoas sem maturidade, não vai atrás de pessoas sem história. Eu quero que você vá para a batalha, mas antes de você ir para a batalha, escolha homens que vão com você. O que Deus estava dizendo através de Moisés para Josué é o seguinte: escolha as pessoas que vão andar com você, Josué. Escolha os ambientes que você vai andar nesse ano de 2026. Escolha as pessoas que você vai ter aliança no ano de 2026. Escolha as pessoas que você vai contar os seus segredos. Escolha as pessoas que você vai contar as suas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas, amém, irmãos? Amém? A Bíblia diz que Josué foi atrás desses homens. Só que Moisés disse assim para Josué: enquanto você procura homens, eu subirei ao monte com o cajado de Deus. Nesse ano de 2026 será um ano de muitas batalhas, será um ano de muitas lutas, mas nós venceremos, porque nós subiremos ao monte com o cajado de Deus. O cajado de Deus vai ter que estar nas nossas mãos. Moisés, ele entendeu que para ele vencer aquela batalha, embora Josué fosse muito bom na espada, tinha muitas habilidades no ramo militar, Moisés, ele entendia que não podia deixar Josué sozinho. Enquanto você vai para a batalha, eu vou subir. Só que eu não vou subir sozinho. Ur vai comigo e Arão também vai comigo. E a Bíblia diz que quando Moisés sobe no monte, e quando ele começa a levantar as mãos, a Bíblia diz que quando ele levanta as mãos, o povo de Deus prevalecia. Mas como Moisés já era um homem que já tinha uma determinada idade, e ele também era um homem forte, ele tinha as mãos pesadas, ele era tão forte que matou um egípcio no deserto. E a Bíblia diz que quando ele tentava manter as mãos para cima, as mãos para o alto, a Bíblia diz que ele já não aguentava mais por causa do peso dos seus braços. Esse ano de 2026 é um ano que eu e você precisaremos ter as mãos levantadas. Nós precisamos ter o nosso coração
e percebia que Amaleque era um povo irrecuperável. O coração do povo de Amaleque era impenetrado. Eu quero te falar uma coisa, irmão, nessa noite. Não perca o seu tempo esse ano com pessoas que não querem nada com Deus. Não gaste o seu tempo com quem não quer nada com Deus. Ande com pessoas que estão no mesmo propósito que você, que estão na mesma visão que você, que estão nos mesmos objetivos que você, que têm os mesmos sonhos que você, que têm as mesmas convicções que você tem. A Bíblia diz que chega uma hora que os braços de Moisés cansam. Então Uri e Arão colocam uma pedra para que Moisés sente. Quando Moisés senta em cima da pedra, eles ainda, cada um pega num braço, cada um pega no outro, porque eles entendem que Moisés sozinho não vai conseguir carregar aquele fardo. Eu acredito que esse ano de 2026, Deus está formando uma equipe nessa igreja. Deus está formando uma equipe na tua empresa. Deus está formando uma equipe na tua família, lá dentro da tua casa. Tu vai falar, as pessoas vão entender, eles não vão entender bem. Vocês vão falar a mesma língua. Moisés entendia o significado da unidade. Moisés entendia que ele e Ur e Irão precisavam naquele momento falar a mesma língua. Josué tinha muito talento na batalha, Josué tinha muita qualidade, Josué tinha muita coisa boa, muitos subsídios bons, mas na verdade aquela batalha, irmãos, especificamente aquela batalha, precisava de mãos levantadas. Existem batalhas que não importa a tua formação acadêmica, não importa a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua intelectualidade, não importa quantos idiomas você fala. Existem batalhas que você só vence com as mãos levantadas. Não baixe as tuas mãos. As tuas mãos precisam estar levantadas para a salvação da tua família, a salvação da tua casa, a salvação da tua empresa, aleluia, para a salvação do teu ministério. Elas precisam estar levantadas. Todas as vezes que Deus falar para você assim, isso eu quero que você mata na tua vida. Essa área que eu quero que você renuncie. Eu quero que você abra mão dessa área aqui. Essa área que você não conseguiu vencer em 2025. Ele está dizendo para você assim que você vai vencer agora em 2026. Mas quando você vai andar do lado das pessoas certas, porque é só do lado das pessoas certas que a gente pensa. Quem anda sozinho morre sozinho. Deus tinha um decreto para o povo de Amaleque, e o decreto era que o povo de Israel exterminasse o povo de Amaleque. Os anos foram passando e o povo de Amaleque ainda continuava se multiplicando. E Deus começa um ministério tão lindo da vida do rei Saul. No meu ponto de vista, eu acho que é um dos mais bonitos chamados que tem. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que o profeta Samuel olha para Saul e diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás por eles, e serás transformado em outro homem. E quando esses sinais vierem sobre ti, faça o que vier às tuas mãos para você fazer, porque Deus é contigo. E
principado deles, que é o rei da carne. Quando o profeta Samuel chega para Arraial, não precisa Samuel falar nada. A Bíblia diz que ele ouve rugidos de bois, de vacas, de ovelhas. Ele pergunta para Saul: que rugido é esse? Que rugido é esse? O pecado ele tem rugido. O pecado ele tem voz, cara. E só quem tem ouvido espiritual escuta a voz do pecado. Ele escuta a voz de Deus, mas ele também conhece quem vai pecar. A gente olha assim, nossa, que bênção, pregador abençoado. Daqui a pouco a gente dá uma viradinha assim, mas tem alguma coisa estranha. Passei por isso antes de terminar o ano. Falei para o pastor, nós terminamos esse ano do ano. Que rugidos são esses? Olha a desculpa de quem está em pecado, porque quem é bom de argumento, ele é ruim de arrependimento. Ele falou assim: não, a gente guardou para sacrificar o Senhor. A única coisa que eu vejo de positivo nesse pecado de Saul, sabe o que é, irmãos? 1 Samuel 15, 23. O profeta Samuel traz uma aula para o rei Saul. Uma aula que ele não ouviria em nenhuma escola, nem ele, nem eu, nem você. Uma aula teológica, uma aula de salvação, uma aula de unção de graça. O profeta Samuel olha para Saul e diz assim: tem tanto prazer assim no Senhor no sacrifício, se não me obedeça a sua palavra. Olha a aula vindo do céu. Samuel continua dizendo: porque rebelião é como um pecado de feitiçaria, e obstinação é como um pecado de idolatria. Por causa desse pecado, o reino que era para ser seu, ele foi tirado de ti e dado a um menor do que você. A ordem de Deus foi sempre exterminar os amalequitas. Os amalequitas aqui simbolizam, irmãos, o diabo, simboliza o pecado. Por isso que quando o apóstolo Paulo chegou em Coríntios, ele disse assim aos coríntios: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vi tanta gente agora no final de ano, porque agora que a gente não está mais naquele cenário, a gente consegue enxergar tantas pessoas tomando cerveja, tomando vinho, tomando uísque, tomando champanhe. Eu vi tudo isso, vai gravar. Eu vi. É tudo isso. Foi ali que Deus disse para mim: é mais fácil segurar no deserto do que na abundância. Mas sabe, irmãos, parece que não tinha crise naquela virada de ano. Parece que não existia mais PT, não existia mais Bolsonaro, não existia mais partido nenhum. O povo se esquece que tem dinheiro. Se o povo era pobre, se esquece, eles gastam mesmo, com força. E a gente vê tantos acidentes. Eu vi tantos acidentes na estrada. 3 jovens capotaram o carro numa reta. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer aquilo ali. São as consequências da bebida. A Bíblia
ele deu uma cidade para Davi chamada Ziklag. Quando ele dá essa cidade para Davi chamada Ziklag, Davi habita em Ziklag. E eu acredito, irmãos, que também Davi, depois de um tempo, sabe, orando em terra estranha, ouvindo vozes estranhas, olha o poder da influência, mesmo ele sendo homem de Deus, andando no meio de povos que não proclamavam Deus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o rei Acas, ele proclama guerra contra Israel, e Davi diz: eu vou com o Senhor. Eu acho que Davi pensou: dessa vez eu não vou fazer justiça com a minha própria mão. Eu não estou aguentando mais esperar pela justiça de Deus. E quando ele vai para fazer justiça com as próprias mãos, irmãos, eu vou falar uma coisa: quando a gente está no ambiente errado, quando a gente está no lugar errado, com pessoas erradas, e você já conhece a palavra de Deus, Deus usa até o ímpio para falar com você, sabia? A Bíblia diz que os príncipes dos filisteus disseram assim: não, esse camarada aí não vai para a mulher, não. Esse daí não vai com a gente, não. Porque esse daí, quando ele tocava, o espírito mal da parte de Saul saía, e Saul ficava aliviado. Quando ele batalhou contra o nosso povo lá no passado, as mulheres diziam que Saul matou 1000, mas ele matou 10.000. Não, nós não queremos ver aqui. E quando Davi volta para casa, quem que invade Ziklag? Os amalequitas. Aí Davi comete um erro. Sabe qual foi o erro de Davi, irmãos? É ele pegar uma guerra que não era dele. Nesse ano, irmãos, eu creio que o Espírito de Deus ele vai nos dar discernimento para nós não pegarmos guerra que não é nossa. A gente paga preço quando a gente pega guerras que não são nossas. Quando a gente ajuda pessoas que não é para ser ajudada. Quando a gente quer abençoar pessoas que não merecem ser abençoadas. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade e aí a gente pensa: ajuda ou não ajuda? Será que Deus quer que eu ajude? Deus foi muito claro comigo. Foi muito claro. Não entre em guerras que eu não te chamei. Não entre em lugares que eu não pedi para você ir. Você não precisa provar nada. A Bíblia diz que quando Davi volta, porque Amaleque é um povo covarde, é um povo que age na malícia, é um povo falso. A Bíblia diz que os amalequitas, quando perceberam que Davi saiu de Ziklag, eles invadem a casa de Davi, levam as mulheres de Davi, levam as mulheres dos soldados, e a Bíblia diz que eles choram de uma tal forma aonde já não havia mais força. A angústia era tão grande que os homens de Davi estavam com 600 homens, e alguns deles falavam e apedrejavam. A angústia tomava conta do coração de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi esforçou-se no seu Deus. O segredo desse ano é esforçar-se em Deus. O segredo desse ano é buscar Deus. O segredo desse ano é buscar a presença de Deus. Quando ele chama o sacerdote a cantar, ele pede um éfode. O éfode é uma roupa, uma vez o pastor pregou aqui, está escrito lindo. E quando ele consulta o Senhor, ele pergunta: Senhor, eu vou resgatar minha família, eu vou resgatar tudo que foi roubado. O Senhor diz: pode ir, você será resgatado. Você irá resgatar. Agora, irmãos, prestem atenção nisso. Quando Davi está indo para ir atrás dos amalequitas, ele encontra um egípcio que os amalequitas abandonaram. E esse egípcio, ele estava com muita fome. A Bíblia diz que então Davi está correndo para ele em Babilônia e conta para Davi todos os povos que os amalequitas roubaram. A Bíblia diz que Davi vai lá. No decorrer do caminho, 200 daqueles homens
homens desistem, e 400 vão lá e resgatam. Quando eles resgatam o despojo, alguns homens falaram assim: esses que não foram por nós, peguem suas esposas, seus filhos e vão embora. Mas os despojos não. E Davi disse assim: vamos lá para Davi, livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 22. Vamos aqui para mim, por favor. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher, seus filhos, e se vai embora. Continua. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou nossas mãos o plano que vinha contra nós. Irmãos, eu vou ler aqui rapidamente. Então todos, versículo 24 diz assim: e quem tal vos daria ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Versículo 25 diz assim: o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o posto do estatuto e direito em Israel até o dia de hoje, e chegando Davi a Siclag, que enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós uma oferta dos despojos dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatire, aos de Aroeira, aos de Sifinote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jerabelitas e nas cidades de Queneus. Aquilo que Saul não fez, Davi fez. Porque todo pecado, todo problema mal resolvido que não resolve, você não resolve hoje, amanhã vai cobrar de você. Tudo que você não resolveu no ano de 2025, você vai resolver no ano de 2026. Amém? A Bíblia diz que quando Davi ele saca os despojos, quando ele recupera tudo, ele não tem um problema no coração de ficar com tudo para ele. Você está entendendo? Sabe quando que Deus vai nos dar vitória? Quando os despojos que a gente tem nas mãos, a gente dividir de maneira igualitária com os nossos irmãos. Davi não só deu para aqueles 200 que não foram à batalha, mas também Davi repartiu com todos aqueles que foram roubados. Vamos ficar de pé. Esse ano é um ano que nós vamos saquear os despojos. Nós vamos ter muitas lutas, mas nós teremos muitas vitórias. A Bíblia diz em Isaías 40, 29, que os jovens tropeçam, os mancebos caem, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Teremos guerras esse ano, teremos lutas, e o retrato disso a gente já viu. Um estadista de um país sequestrando outro, isso já é um sinal de Deus, daquilo que está por vir. Mas a nossa luta não é carnal, ela é poderosa em Deus para desfazermos toda atitude, todo sofisma, todo levante que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida e contra a vida da sua família. O retrato de 2026, Deus já colocou no noticiário como mais ou menos vai ser. Mas eu tenho uma coisa
compartilhemos com o outro.